Existem inúmeros textos bíblicos que parece que estão mergulhados sob uma névoa no que diz respeito à interpretação bíblica. E um desses textos é o diálogo de Jesus com o jovem rico, que surge no meio da conversa a expressão de Jesus dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olá, eu sou Moisés Brasil e bem-vindo ao meu canal, um canal voltado à interpretação bíblica, apologética, teologia, enfim, ferramentas disponíveis para você que tem um interesse em aprender acerca da palavra de Deus. O texto de hoje é um texto que, como eu disse, tem uma certa névoa por cima dele, porque existe uma certa dificuldade. Por haver uma certa dificuldade, existem inúmeras interpretações para esse texto bíblico. Esse texto está no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos e de Mateus. É a narrativa do encontro de Jesus com um jovem rico. Esse jovem chega para Jesus perguntando: o que devo fazer para herdar, para ter direito à vida eterna? E Jesus responde para ele com outra pergunta: você tem guardado os mandamentos? E ele disse: sim, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha infância, desde a minha juventude. Na continuação ainda, Jesus diz para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E diz a continuação do texto que esse jovem se retira de maneira muito entristecida. E no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no versículo 24, Jesus diz o seguinte: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E na continuação do texto, no versículo seguinte, no versículo 25, Jesus diz: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ditas estas palavras de Jesus, daí vem a expressão: o que vem a ser o camelo e o que vem a ser o fundo ou buraco da agulha. Como eu disse, há muitas interpretações, mas eu quero ficar apenas com 3 interpretações acerca do que vem a ser o camelo e do que vem a ser o buraco da agulha ou o fundo da agulha. A primeira interpretação acerca desse texto, alguns intérpretes apontam que há um erro de tradução entre a palavra camelo, que na verdade seria a palavra do grego derivado a palavra camilos, que quer dizer corda. E como Jesus dissesse, é mais fácil uma corda passar no buraco, no furo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. No entanto, no grego não está a palavra corda, mas está a palavra camelo, derivada da expressão grega camelos. Então, você pode descartar essa primeira interpretação, porque ela não diz respeito ao texto grego, ao texto da Bíblia Sagrada. Uma segunda interpretação acerca desse texto é que muitos intérpretes apresentam que na muralha em torno da cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, haviam várias portas aonde passavam os mercadores, passavam os soldados romanos, escravos, enfim. A cidade tinha as portas principais e tinham pequenas portas nesta mesma muralha. E uma destas portas menores era chamada de o buraco da agulha ou furo da agulha, onde alguns animais tinham certa dificuldade para passar, ou seja, para levar ou trazer as mercadorias, o mercado, enfim, como funcionava naquela época na cidade de Jerusalém. As mulas passavam com certa facilidade, no entanto, os camelos tinham certa dificuldade para entrar na cidade através dessa pequena porta chamada o buraco da agulha. O animal tinha que se abaixar, tinha que se arrastar e apresentava certa dificuldade para que o animal entrasse na cidade de Jerusalém. A terceira interpretação, que eu acho que é a mais condizente com o texto bíblico, é que Jesus está usando de uma hipérbole. Exatamente, Jesus está usando uma figura de linguagem, ou seja, um exagero proposital. É como você disser, como por exemplo, estou morrendo de medo, ou ainda eu vou explodir de tanto rir, ou ainda a encomenda vai demorar 300 anos para chegar. Exatamente isso. Jesus está fazendo uso de uma figura de linguagem chamada hipérbole, ou seja, é mais fácil um camelo passar pelo
buraquinho, pelo furo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. A expressão está exatamente no versículo 24, que o próprio Jesus diz que quão dificilmente os ricos, por causa de suas riquezas, entrarão no reino de Deus. Você pode até encontrar outras interpretações bíblicas usando de outros recursos, como por exemplo alegorias e símbolos. No entanto, ao meu ver, a mais condizente com o texto é que Jesus está fazendo uso de uma hipérbole, dizendo que é muito difícil mesmo, um rico, por causa de suas riquezas, entrar no reino de Deus. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.